Olá, está começando mais uma edição do Câmara Rio Notícias. Veja os destaques. Relator da CPI, que apura a gestão do Fundo Previdenciário do município, apresenta a prévia do relatório final da comissão. Nós estudamos e avaliamos que algumas posições têm que ser tomadas. E nesse relatório eu apresento as posições que vamos tomar para equacionar o futuro do fundo. A Comissão de Finanças faz mais uma audiência para discutir o orçamento da Prefeitura para 2018. A apresentação dessa vez foi do secretário de Educação. Nós temos mais ou menos 1,2 bilhão em custeio e investimento, o que não é uma quantia suficiente para tudo o que nós precisaríamos fazer. E uma exposição reúne no Rio fotos do acervo de Amir Klink, o mais famoso navegador brasileiro. Foram 5 meses de trabalho até que nessa quarta-feira o relator da CPI, que apura a gestão do Fundo de Previdência do município do Rio, leu uma prévia do relatório final da comissão. Saiba quais são as conclusões da CPI com o repórter Sérgio Costa. Em 5 meses, 12 reuniões, 8 pessoas foram ouvidas. O relatório da CPI que investiga e apura a gestão do Fundo Especial de Previdência do município do Rio, FUNPREV, vereador João Mendes de Jesus, fez uma pré-leitura do relatório final. Bem, nós concluímos hoje por atender ao relatório do Tribunal de Contas do município, que é um relatório muito conciso, bastante avaliado pelos conselheiros do tribunal. Também baseamos no relatório da Controladoria Geral do município, que é um relatório também conciso, importante, com muitas atas, muitas pesquisas. Então, sobre isso, nós apresentamos o nosso relatório da CPI. Nós estudamos e avaliamos que algumas posições têm que ser tomadas. E nesse relatório eu apresento as posições que vamos tomar para equacionar o futuro do fundo. Ele ressaltou vários itens que servem de conclusão. São sugestões que podem ajudar a superar o prejuízo da instituição. Um rombo de mais de 2 milhões de reais. Entre eles, a revisão do plano de capitalização do FUNPREV, impedir a transferência de imóveis ao fundo e instituir mecanismos legislativos de proteção à instituição. Os vereadores têm 2 semanas para analisar o documento. Só então eles voltam a se reunir para uma votação final. Caso não entrem em acordo, podem ser criados relatórios paralelos. O FUNPREV não consegue quitar nem a metade das despesas com aposentadorias e pensões. O cofre do fundo está com a contabilidade comprometida até 2018. Para o presidente da CPI, o documento deve ser encaminhado ao Ministério Público. Esse relatório não pode deixar de ser mandado para o Ministério Público. Evidentemente, vamos mandar para o Tribunal de Contas, mas o Ministério Público é preciso porque existem problemas que não foram especificados. Há cálculos atuariais que não foram feitos, pessoas têm que ser responsabilizadas por isso, ou seja, são anos e anos de direção do Previ que nós vimos hoje que cometeram muitas irregularidades. E essas pessoas, na minha opinião, precisam ser chamadas para explicar isso melhor, através de uma atuação do Ministério Público. Veja agora o que foi notícia no Diário da Câmara Municipal nessa quarta-feira. Secretarias de Transportes e Cultura apresentam programas e metas para o Plano Plurianual e Orçamento de 2018. O Carioquinha está de volta à Câmara do Rio. O projeto apresenta noções de cidadania a alunos de escolas municipais. E por iniciativa do vereador Tarcísio Mota, Câmara do Rio entrega o conjunto de medalhas Pedro Ernesto ao movimento Amanhecer contra a Redução. As audiências públicas para discutir o orçamento da Prefeitura para 2018 prosseguiram nessa quarta-feira. Foi a vez da Secretaria de Educação apresentar os projetos para o ano que vem. A repórter Luciana Cabizieri acompanhou. Durante a audiência pública, o secretário de Educação, César Benjamin, anunciou a construção de cerca de 130 novas creches até 2020, através de uma parceria público-privada. Benjamin destacou os desafios da pasta, como, por exemplo, manter a rede municipal de ensino, que é a maior da América Latina, funcionando. A expansão dessa rede e a melhora da qualidade pedagógica também serão prioridades. O secretário citou o analfabetismo funcional como algo inaceitável e mostrou preocupação com os índices de defasagem nas escolas municipais. Com um orçamento anunciado de 6 bilhões de reais, o maior da Prefeitura, o secretário da pasta afirmou que o valor será insuficiente
suficiente. Nós temos mais ou menos 6 bilhões e 500 milhões de reais de orçamento da educação, né? Que é o maior orçamento da prefeitura, né? Mas desse montante, mais ou menos 5 bilhões e 300 corresponde à folha salarial dos nossos funcionários. Então nós temos mais ou menos 1 bilhão e 200 em custeio e investimento, o que não é uma quantia suficiente para tudo o que nós precisaríamos fazer. Todas as secretarias tiveram uma redução significativa, mas o prefeito tem a oportunidade de remanejar recurso à medida que aumentar a arrecadação, e nós esperamos que haja um aumento real de arrecadação no próximo ano. E eu acho que ele termina tendo que se adequar a uma nova realidade. Segundo Benjamin, o corte de verbas do Carnaval já foi aplicado na educação. Na verdade, não foi retirado dinheiro do Carnaval. É que no último ano da gestão do Eduardo Paes, ele havia dobrado a verba do Carnaval. O que foi retirado foi esse a mais, né? E foi conduzido para as creches conveniadas que já receberam esse dinheiro. Ninguém precisa ter nenhuma dúvida se ele vai chegar ou não vai chegar, porque ele já chegou. Membro da comissão, o vereador Rafael Aloysio Freitas questionou se a rede está preparada para incluir cerca de 13.500 crianças portadoras de algum tipo de deficiência. As escolas do município já têm a infraestrutura preparada para atender a demanda das pessoas com necessidades especiais? O vereador Tarcísio Mota questionou sobre a meta do plano plurianual, que prevê cerca de 45% dos alunos da rede municipal em horário integral. Horário integral. Há uma contradição entre o que diz no PPA e o que diz na LOA. Por quê? O presidente da Comissão de Educação da Câmara, vereador Paulo Messina, lembrou que há uma carência de cerca de 1.000 profissionais de educação na rede e cobrou a convocação dos novos concursados. O que eu pedi ao secretário? Que a gente fizesse uma tabela de todos os concursos que tem vigentes e com a data dele de vencimento, ou seja, concurso que tem o banco, e ao mesmo tempo qual é a nossa lista de aposentados de pessoas que faleceram este ano. Então, esse número, apesar de estarmos dentro do limite que não se pode contratar, como se trata de vacância de aposentados e aposentados e pessoas que morreram, então se pode, para a gente fazer essa cobrança, que se pode fazer a reposição. Já a diretora de Administração e Finanças da Multirio, Rosângela de Fátima dos Santos Silva, que conta com um orçamento de 31 milhões de reais, anunciou um corte de 10% para o ano que vem. Rosângela disse que terá como desafio enxugar as contas e reduzir os contratos. A gente vai ter que estudar esse finalzinho de ano e o início do ano que vem para ver o que a gente consegue priorizar. A presidente da Comissão de Finanças, vereadora Rosa Fernandes, fez um balanço da audiência. Essa audiência da Secretaria de Educação é sempre uma audiência bastante concorrida, com muita participação. O público quer questionar bastante, trazem temas até fora da própria questão do orçamento, porque há uma ansiedade muito grande de questionar, de ter respostas, principalmente em relação às ações que a Secretaria se propõe a fazer. E a audiência foi bastante rica, exatamente por conta dessa participação. Reduzir ou não a maioridade penal. Esse foi o tema de um debate público na Câmara Municipal promovido pela vereadora Marielle Franco. Veja na reportagem de Vitor Galhardo e Simone Braga. O debate promovido pela vereadora Marielle Franco aconteceu no mesmo momento que o Senado discute a proposta de emenda constitucional que reduz a maioridade penal. De acordo com a Constituição, o artigo 228 diz que são penalmente inimputáveis os menores de 18 anos sujeitos a normas da legislação especial. O nosso entendimento é que os meninos e meninas que podem ou estão cumprindo medida socioeducativa têm que passar por mais processo educacional, chamar uma responsabilidade mais ampla do que o encarceramento e a redução da idade. Durante o encontro, entidades sociais também se posicionaram contra a redução da maioridade penal. De acordo com a Secretaria Municipal de Assistência Social e de Direitos Humanos, hoje a Prefeitura atende 1.165 menores. A gente recebe cerca de 80 a 90 adolescentes por mês em todos os CREAs, são 14 CREAs na cidade.
E nós percebemos sim um aumento do número de adolescentes que chegam. A justificativa das entidades sociais para se posicionar contrária à redução é baseada em números oficiais do próprio governo. De acordo com o Ministério da Justiça, menos de 1% dos crimes e 0,5% dos homicídios foram cometidos por adolescentes. Todo mundo quer viver numa sociedade mais tranquila, mas a sociedade não ficará mais tranquila pela redução da maioridade. Pelo contrário, né? É investindo em educação que a gente conseguiria impedir essa escalada de criminalidade. Se a gente desistir dessa parcela da população e fizer com que eles engrossem as fileiras dos presídios, eu acho que daqui a 20 anos a gente vai olhar para trás e vai olhar com profundo arrependimento de ter deixado essa PEC passar. Há outro fator que fundamenta a rejeição da PEC e diminuição da maioridade. Segundo o Departamento Penitenciário Nacional, os presídios de todo o país estão com 161% da capacidade ocupada. Será feito algum investimento para que esses jovens de 16 anos eles compram a medida em unidades diferenciadas? Jamais, eles serão colocados junto com os demais presos adultos e isso será ruim, tanto para esses jovens quanto para a própria sociedade. Porque aqueles que conseguirem sobreviver a esse sistema sairão de lá piores do que entraram. A vereadora Tereza Berger vai apresentar nos próximos dias um projeto de lei que prevê requisitos especiais para as atividades de turismo nas favelas cariocas. A ideia veio após a morte de uma turista espanhola na Rocinha. A nossa reportagem conversou com a vereadora Tereza Berger. Do nosso projeto, ele diz respeito à questão da contratação de um guia da própria comunidade. Porque quando uma pessoa ou um grupo visita a comunidade, as pessoas da região, elas conhecem a situação daquele momento, que vive a comunidade naquele momento. A outra questão é criar um seguro de vida para todas as pessoas que visitam as comunidades, tanto para o turista quanto para os funcionários que estão ali e podem vir a ser vítimas fatais da violência. Nós também exigimos no nosso projeto que a delegacia mais próxima seja comunicada, que seja entregue a ela a relação das pessoas que vão entrar na comunidade, o horário, o tempo que vão ficar aproximado nessa comunidade, para que a gente realmente tenha controle, porque o delegado vai saber se a comunidade está em guerra ou não está em guerra. Então, as comunidades conflagradas, especialmente, nós teremos todo este cuidado, e tem que ser assim. Quem nunca ouviu falar das famosas expedições de Amir Klink? Uma exposição no Museu do Exército, no Forte de Copacabana, reúne fotos do acervo do navegador que mostram um pouco das aventuras desse desbravador dos mares. Um dos objetivos da mostra é provocar uma reflexão sobre o uso racional da água. A repórter Aline Bordalo foi conferir. Aventuras no gelo, imagens espetaculares. As fotos do acervo do navegador Amir Klink, expostas no Museu Histórico do Exército, no Forte de Copacabana, contam um pouco da história desse desbravador dos mares. E mais do que isso, passam uma mensagem, a importância do consumo consciente da água. Nas mais de 40 viagens que fez pelos oceanos, Amir se tornou referência nacional no assunto. Criou dispositivos inteligentes, como a bomba d'água manual. Levava alimentos reidratáveis com água do mar. Na primeira viagem, a meta era consumir menos de 3 litros de água por dia. Não só conseguiu, como retornou ao Brasil com 1 litro de sobra. A exposição quer passar a mensagem de consumo consciente, né? Ainda mais nesses tempos que chuva está bem escassa, e a gente quer passar uma mensagem disso, né? Economia de água. É claro que vendo as fotos, todo mundo fica curioso para conhecer de perto o primeiro barco construído por Amir Klink, pois aqui está. Foi a bordo dessa embarcação que ele fez sua primeira travessia a remo sozinho em 1984 pelo Atlântico Sul. Uma viagem que virou livro, um best-seller, 100 dias entre o céu e o mar.
ele atravessou da África do Sul até a Bahia, né? Então foram 100 dias remando, né? Podia dormir pouquíssimo, porque ele poderia sair do rumo dele, então ele tinha que dormir muito pouco. E foram 100 dias economizando água, alimentação, para ele poder chegar aqui e ainda ter, né, esse bem, né, que é a água. Até hoje, Amir Klink foi o único navegador a completar esta travessia. Depois fez muitas outras, a bordo de barcos mais elaborados, sempre construídos por ele. Chegou a ficar 642 dias no mar, numa viagem incrível até o continente ártico. Fazendo da água sua estrada, Amir aprendeu a valorizá-la ainda mais. E através da exposição Linha d'Água, o desafio do consumo, ele quer conscientizar as pessoas sobre a importância desse líquido precioso. A exposição vai até a próxima terça-feira e a entrada é gratuita. No sábado, Amir Klink fará uma palestra no local da exposição a partir das 3 da tarde. E o Câmara Rio Notícias fica por aqui. Até amanhã.